Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mulherices aqui na Folha News. Hoje nós vamos abordar mais um assunto que é muito importante, principalmente para a saúde da mulher, que é a atividade física. Está aqui conosco no estúdio a Thaís Hoffmann Ribeiro, que atua na área já há algum tempo e vai falar para nós qual que é a importância de se encontrar na atividade física, tanto para o corpo quanto para a mente. Thaís, seja bem-vinda ao nosso estúdio e vamos conversar um pouquinho sobre essa dificuldade para algumas pessoas em aceitarem que tem que fazer atividade física, né. Certo. Boa tarde, Amanda. Fiquei muito feliz com o convite, né? É um prazer imenso estar aqui para falar assim sobre um assunto que eu sou apaixonada. Que bom, eu que agradeço a presença. Thaís, eu vou dizer uma frase, eu queria para a gente começar, eu queria saber a tua opinião a respeito disso, tá. Certo. Mexer o corpo é um ato de autocuidado. Fortalece o físico, equilibra a mente e empodera a alma. Com certeza, sem dúvidas. Por que que tu acha isso? Olha, eu vou falar para ti um pouquinho da minha história Uhum, para que você entenda o porquê que eu concordo com isso, tá tá? bom. Assim, a atividade física, ela sempre fez parte da minha vida, tá? Desde a infância, assim. Eu sempre fui muito participativa nas aulas de educação física, e aí depois, na adolescência, eu participei das aulas da escolinha de vôlei do professor Flores. Uhum. Participei um bom tempo. E aí, assim, eu sou da época, provavelmente você também, do Pânico na Band, Sim, com certeza. né? Então a gente entrega a idade já. Sim. E aí eu via aquelas mulheres maravilhosas, e naquela época da nossa adolescência, Uhum, né? Digo nós, o estereótipo, o padrão estético era aquele lá. uhum. E eu sempre fui das mais altas, da mais magrinha. E aí o que que acontece? Eu olhava aquelas mulheres e eu pensava assim: quero chegar o mais próximo delas, né? Como é que eu vou fazer isso? Através da atividade física, através da musculação. Uhum, Só que aí o que que ocorre? Você começa a criar um hábito, criar gosto por aquilo ali, e você vê os benefícios que isso traz para o teu físico, para o teu emocional, para o teu mental. E aí o que que acontece? Você vê que a parte estética é o menor que a uhum. atividade física pode te proporcionar, sabe? Então, assim, mexe com todo o corpo. Então, eu super concordo com essa frase e assino embaixo. Isso que é importante, né, a gente vê que quem faz academia, eu digo por mim também, às vezes a cabeça da gente tá precisando daquilo ali, né. Exato, assim, ó, tem aquela frase que é bem clichê, mas eu acho bem importante falar, que eu falo muito de musculação, de Uhum, treino de força, porque é o meu chão, né? É o que eu fiz a vida toda. Mas assim, é aquele momento em que o corpo cansa e a mente descansa, né? Porque no momento assim, ó, que você tá lá fazendo um agachamento com um peso, por exemplo, né? uhum. Você não vai pensar em mais nada. Você Sim. tá se concentrando naquele momento ali e não vai passar mais nada pela tua cabeça. Então, assim, com certeza vai te reduzir o estresse, vai te reduzir a ansiedade e de quebra tem aquela melhora, né, na Uhum. composição corporal, perda de gordura, aumento da massa muscular e tudo isso é muito importante, né, principalmente para nós mulheres. Sim, com certeza. E engloba também toda aquela questão da importância, principalmente para a mulher, né. Exatamente. Nós somos cíclicas, né? Nós temos fases durante o mês Uhum, e isso impacta diretamente no nosso desempenho. E quando a gente está praticando atividade física, a gente consegue reduzir muitos desses sintomas, né, de TPM e tudo mais que a gente enfrenta durante o mês. uhum. Thaisa, tu comentou que tu sempre gostou dessa área, né, partiu ali da TV. Tu comentou antes que tu é formada em direito, né. Isso. Por que que tu migrou para essa área? Tu comentou que tu consegue conciliar as 2 profissões, né. Exatamente. Então, como eu te disse anteriormente, essa parte de atividade física sempre, esteve presente na minha vida, né. E aí, como eu já fazia muito
parte prática, Uhum, digamos assim, porque daí todo dia na sala de musculação, eu achei importante, adquirir mais conhecimento a respeito disso e justamente para poder também ajudar mulheres que tiveram alguns problemas como o meu, ou por questões estéticas, ou uhum. por questões de saúde mesmo. E a gente sabe que muitas mulheres, principalmente, só procuram atividade física quando é alguma orientação médica, né, não Acontece. são muitas pessoas que vão por estética. A gente sabe que tem quem vai por Sim. estética também, né, mas acredito que a grande maioria vai por alguma orientação específica, né. Exatamente. Tem uma boa parte que vai por questões estéticas, mas aí, como eu te disse, depois começam a ver os benefícios, e aí essa parte se transforma, Uhum, assim, o menor de todos os indicativos, né. Agora, por questões de saúde, sim, só que, no caso, não deveria deixar chegar nesse ponto sim. para a pessoa procurar fazer alguma atividade física, né. Corrida, bicicleta, caminhada. O que se sinta à vontade e que goste, né. Exato, não necessariamente que tenha que ser o pilates também é um ótimo aliado, né. Sim. Até porque se tu vai fazer uma atividade que você não gosta, você já vai se contrariando e é bem fácil de você desistir no meio do caminho, né. Exatamente. Não, se você não tá de acordo com aquilo ali, se tu não faz com o mínimo de prazer, você não sustenta Uhum. aquilo por muito tempo, né. É a primeira alternativa a cortar, né. Exato, é. Tu comentou também, Thaís, a respeito do ciclo menstrual ali, né. Como que ele influencia o corpo nessa parte da atividade física? A gente sente que tem dias que a gente não tem tanta força, não tá tão animada, pega e pensa: "Ai, mas no treino passado eu consegui erguer aquele peso lá, como é que hoje eu não tô Sim. conseguindo?" É, exatamente, isso é bem comum, porque, assim, nós temos fases, né, a fase do ciclo menstrual, e isso ele altera totalmente o nosso desempenho, o nosso rendimento. Normalmente na fase lútea, que é aquela fase que antecede a menstruação e na semana da menstruação, a gente tem uma queda brusca, assim, nos níveis hormonais e isso reflete diretamente. Uhum, Então, assim, é importante que a pessoa que está fazendo atividade física ou o responsável o profissional que está auxiliando aquela pessoa respeite esse momento do ciclo. uhum. Você não precisa deixar de fazer atividades naquele período. Mas você pode intercalar um treino mais leve, alguma coisa assim que não te exija tanto esforço para que você consiga manter. Até porque você não vai conseguir, Exato, né. tu não vai conseguir, daí você vai se cobrar justamente o que tu Uhum, falou, daí tu vai ficar pensando: "Nossa, semana passada eu fiz esse exercício aqui com X peso e agora essa semana eu não consigo fazer". uhum, Então é bem sobre isso. E a gente tem uma diferença hormonal muito grande em relação aos homens, né. Os homens, no caso, eles têm um ciclo também de 24 horas. O que uhum, que ocorre? Eles têm um aumento do nível, né, da testosterona durante a noite, tem o pico ali na parte da manhã, e ao longo do dia esse nível vai baixando. Só que eles não têm esse impacto tão grande como a gente. A gente numa semana tá bem, na outra não tanto, uhum, na outra tu tá, né. Então, assim, é muito diferente. E como eles têm predomínio do hormônio da testosterona, que não necessariamente que seja o único fator, uhum. tá, para a questão de força, mas ele é muito ligado. Então, assim, daqui a pouco uma mulher que está fazendo o mesmo treino que um homem, ela vai ter os resultados, mas isso vai demorar um pouquinho mais, vai demandar um Uhum. pouquinho mais. E a gente nota até a diferença quando a gente vai treinar. "Ah, eu não quero treinar muito braço para não ficar muito grande". Não, Não imagina. existe isso, Não, né. não, isso é um mito. Isso é um mito. Mulher deve sim treinar braço, treinar forte mesmo, porque Uhum. não vai ficar musculosa. Isso É um mito é que um o mito. pessoal acredita, né. Uhum. E aqui nós estava falando de ciclo menstrual, questão da cólica, por exemplo. Uma atividade física, mesmo que seja leve, vai ajudar a dar uma aliviada, Com né. certeza vai aliviar, sim. Claro, existem casos, como a gente comentou anteriormente, que tem pessoas que têm Uhum, endometriose e tudo mais, então, assim, aí precisa de uma orientação médica, né. Mas em casos em que é uma cólica normal, ela vai até reduzir, né, porque depois que você faz um treino, você tem a liberação de dopamina, então teu vai estar atrelado ao teu bem-estar, né. e que a gente falou em ciclo menstrual, agora na parte hormonal, assim, para as mulheres que estão na menopausa, por exemplo, o treino de musculação também é aconselhável? Olha,
A musculação nessa parte, nessa fase da vida para a mulher é fundamental. Assim, eu indico que para as que não estejam realizando nenhum tipo de atividade que vão fazer, e as que já fazem continuem, porque o que que acontece? Há uma queda brusca, né, hormonal, e aí a menopausa, ela já vem com uma perda óssea, né. O risco de osteoporose é muito grande. E também tem estudos que demonstram que há uma alteração no formato do corpo da Uhum, mulher, onde há o acúmulo de gordura na barriga. E a gente não quer isso, sim. né. Então, nessa fase seria, assim, essencial. E tu falou ali, já que tu comentou da questão da barriga, que a gente sabe que mulher tá sempre se implicando ali com aquela barriguinha. Falam que o abdominal ajuda a reduzir, mas não seria só o abdominal, por exemplo, né, é uma rotina de atividade física, até alimentação também, né? É, na verdade, assim, ó, em relação ao abdômen, a dieta é fundamental, né? Não assim, não vai ter exercício que vai compensar uma dieta ruim, Uhum. sabe? Uma alimentação saudável, ela é fundamental. Pra manter. E porque a gente vê até na TV, de vez em quando, aquelas mulheres lá, só fazendo abdominal, meu Deus, só aquilo ali não vai. Não, não vai definir, porque o que que gera a perda de gordura? É déficit calórico. Então, o abdominal não vai promover isso, né? Uhum. E gestante, Thaís, pode fazer musculação? Pode e deve. Claro que de que tenha recomendação médica, né, Uhum. o acompanhamento de um profissional, porque exercícios, por exemplo, de impacto, essas situações assim, devem ser evitados, né. Sim. Mas ela pode e deve, vai auxiliar, né, na questão da lombar, Uhum, reforço uhum. ali da lombar, auxilia também no parto, mulheres que querem parto normal, né. E a musculação também é importante para quem tem algum problema de coluna, já que tu falou aí na lombar, né, para ajudar a Exatamente. fortalecer. Para fortalecimento, joelhos também, toda essa parte é importante. Só que, claro, sempre com o auxílio de um profissional capacitado, né. A gente comentou tu falou do joelho ali, por exemplo, é importante também manter a execução correta de um exercício também, porque se tu fizer errado, tu pode te ocasionar um problema, né. Justamente. Por isso que o acompanhamento é sempre essencial, né. Se é uma pessoa que tem algum tipo de problema, alguma mulher, enfim, que tem algum tipo de problema de saúde, é importante que exista o acompanhamento de um profissional, né, capacitado, para que possa auxiliar da melhor forma possível, para daqui a pouco uma situação que é para melhorar acabe Uhum, uhum. piorando. É, e daí a gente nota a longo prazo, tanto os prejuízos quanto os benefícios, né. Exatamente. Não adianta alguém começar a musculação, por exemplo, e achar que em 2, 3 meses ali já vai estar com o corpo perfeito, por exemplo. Não, Não é não, assim, né, é um não. processo lento, né. Exatamente, é um processo lento, não existe mágica, né. A gente tem que adorar o processo, Uhum. né, a gente tem que fazer parte do processo. É isso aí. É, a gente vai notando as diferenças até com 1, 2 meses você começa a notar, mas não é aquela coisa gritante, né. Não, você já a partir do momento que você começa a fazer e na verdade o começo ele é muito difícil, né, Uhum. porque uma pessoa sedentária quando ela começa, ela vai sentir dores, ela vai sentir desconforto, porque o teu corpo quer o quê? Você ali paradinho sem esforço. Então a partir do momento que você começa, o começo é ruim, Sim. mas a partir do momento que você começa a ver teus resultados, isso se torna um hábito, né. E aquela frase que sempre dizem: "Ai, se fizer o exercício em cima da dor, para a dor". Todo Olha mundo fala isso, né. Olha, eu não recomendo, tá, porque eu acho que, assim, o risco de uma lesão é bem grande. Eu Uhum. acho que a gente sempre tem que respeitar o nosso corpo, sabe, respeitar, assim, a etapa física em que a gente se encontra. Porque cada um tem um tipo de resistência, né. Exatamente. E aí, você não vai comparar um aluno que começou há 2, 3 meses com alguém que já está há anos ali, Uhum. né, alguém que já conhece o que que pode, o que que não pode para o seu corpo. Então é importante que tenha esse cuidado. Porque a gente até vê de vez em quando: "Meu Deus, faz 2, 3 anos que eu tô na academia e não consigo evoluir esse peso aqui, não consigo, aumentar ele". É normal isso? Olha, o que que ocorre? Normalmente, quando você treina com acompanhamento, o que que a gente normalmente preza? Progressão de carga para quem Uhum. quer um resultado, por exemplo, de hipertrofia, né? Então, conforme vai passando o tempo, você vai ajustando o treino
e vai conseguindo aumentar a carga. É meio que automático, né, tu vê que Exatamente. vai ficando leve aquela carga ali, tu vê que sente que tu consegue Que tu colocar mais um pouco, consegue um né. pouquinho mais e aí tu vai aumentando gradativamente. Não é aquela questão de: "Eu vou aumentar porque eu quero", tem que ver o que que o teu corpo consegue, né. Exatamente, tu tem que ver como que tá o teu condicionamento físico naquele momento. Em se tratando de mulheres, o que a gente falou, qual fase do ciclo que você está passando, e aí sim você vai poder aumentar ou não essa carga. E mulheres ainda sofrem preconceito por fazer musculação? Olha, eu acredito que nos dias de hoje não. Quando eu comecei, Uhum, há, sei lá, 15 anos atrás, era muito diferente do que é hoje. Hoje em dia, esse lifestyle é o que predomina, né? uhum. Então, assim, não existe mais isso. Na minha opinião, não existe mais. E até para você como educadora física, para atuar nessa área, tu sentiu algum tipo de preconceito ou não? Não, de forma alguma, pelo contrário. Eu sempre fui muito bem acolhida, assim, sabe? Uhum. É isso que é importante, né. Com certeza. Tu já falou antes sobre isso, mas eu queria que tu aprofundasse um pouquinho. A diferença entre o treino de um o do dos homens e das mulheres em resposta ao treino de força. Então, nós mulheres, a gente tem uma capacidade de resistência maior que os homens. E os homens têm mais a questão da força, justamente por causa deste hormônio da Uhum, testosterona. Mas, como eu falei, ele não é algo isolado que vai definir se você vai ter força e resultado. Ele é mais atrelado à velocidade. Então, assim, no mesmo período de treino de um homem e uma mulher, talvez este homem apresente resultados maiores em termos uhum. de hipertrofia. E a mulher um pouco abaixo, mas não necessariamente que ela não vá alcançar também um resultado satisfatório. Sim, até porque como ela vai evoluindo durante os treinos, né, eu vi esses dias no Instagram, e você já deve ter visto também, aquelas brincadeiras que fazem de uma mulher correndo na esteira e um homem do lado, né. Sim, sim. A fase do mês ali de cada um, Uhum. é realmente aquilo ali que acontece, né. Exatamente, é bem aquilo ali. Conforme a fase do ciclo que você está passando, você vai responder de alguma forma ao treino que você está fazendo. Então, assim, os homens, como eu disse anteriormente, eles têm esse ciclo de 24 horas, mas que não altera significativamente, assim, a questão da força, a questão do rendimento. Uhum, E já nós é a semana. Então, uhum. assim, tu vai ter uma semana que você vai render, normalmente ali na fase folicular, né? E fase lútea, fase de menstruação, isso aí vai dar uma Semana que queda tu não vai brusca. nem querer É, ir, né. exatamente, é isso aí. Mas a gente reforça a importância que tem que ir, Tem né. que ir, com certeza. Não pode deixar de fazer atividade física, só vai respeitar o momento que tu Uhum. tá passando. E me diz uma coisa, a questão de o pessoal fala: "A musculação engrossa". A mulher que faz musculação vai ficar com o corpo de homem, por exemplo. Isso não como é que você responde isso? Olha, eu acho assim, ó, que isso pode ser até uma forma de preconceito, tá? Porque Uhum, não existe. Eu não me considero, eu treino há 15 anos e não considero que eu tenho um uhum. corpo de homem, digamos assim. Isso vai depender de como você vai treinar, de como você vai manejar a tua dieta e tudo mais. Dificilmente você vai ficar muito musculosa apenas com treino e dieta. A gente vê até, eu comentei contigo antes, que mulher não tem tanta força nos braços, né, Uhum. para treinar. É incrível que qualquer mulher que tu fale geralmente diz, né: "Ah, eu tenho mais Uhum. força nas pernas do que nos braços, eu prefiro treinar perna do Uhum. que braço". Mas não adianta, tem que fortalecer igual, né. Exatamente, até porque para você render, por exemplo, num treino de glúteos, em um treino de pernas, que tu precise segurar um peso na Uhum. mão, você tem que ter a força do braço, né? Então, o corpo ele tem que ser treinado de forma completa. Completo. Até porque, tu comentou que influencia. Tu vai erguer o peso ali, né, tu vai fazer um búlgaro, tu vai Exato. precisar utilizar os braços também, né. Sim, você vai fazer um stiff, por Uhum. exemplo, vários exercícios que você precisa, né, dos membros inferiores, então tem que ter essa resistência também. E para quem não tem tanta resistência, assim, e quer começar uma atividade física, o que que você orientaria Olha, antes? como a gente falou.
tem que começar aos poucos, a 2, 3 vezes por semana, e se adaptando, ver qual modalidade, né, a Uhum. pessoa fica mais à vontade, porque como a gente disse antes, não adianta você começar a fazer algo que você não tem prazer em fazer. A musculação, o treino de força, ele é difícil no começo, a gente sente dor, a gente sente desconforto. Você faz um treino, no outro dia não dói tanto, no terceiro dia você tá É. acabado. E aí isso conta, né, pra pessoa gostar ou não. Mas Uhum. passada essa fase que você começa a ver as diferenças no corpo, é bem importante. E por que que isso acontece? Tu já tocou no assunto. Por que que a gente fez o exercício hoje, não vai doer no dia seguinte e vai doer lá no terceiro, o músculo? Olha, normalmente é uma resposta, né, do corpo, e por isso que alunos novos, normalmente, a gente prioriza fazer exercícios, assim, completos, Uhum, sabe, tanto inferior como superior, para que a pessoa não fique tão sobrecarregada em uma parte só do corpo, fique muito dolorida, uhum. né. Então, alunos que estão iniciando, normalmente a gente faz assim, o pessoal vai se adaptando melhor aí à resposta do treino. É, e a gente reforça, né, que cada um tem o seu tempo também, né. Exato, cada um tem o seu tempo, cada um tem os seus limites, né, e a gente tem que respeitar. E sobre para quem diz que atividade física é só para emagrecer, não é, Não, né. não, de forma alguma. De forma alguma. Atividade física, ela traz inúmeros benefícios, né. A questão da ansiedade, reduz muito o estresse. Assim, ó, não há nada mais satisfatório que você ir lá fazer um Uhum, treino, muitas vezes que você não tá com vontade de ir lá, às vezes tu tá meio desanimado, mas daí você vai lá e tu não se arrepende de ter ido, né. uhum, com certeza. Porque aí você acaba se distraindo e ocupando a mente com outra coisa, né. Claro, e Tu precisa se concentrar, aquela né. sensação de bem-estar, porque um treino, ele libera dopamina, Uhum, né, então você se sente bem, você se sente mais autoconfiante, você se sente melhor, sim. né. E a concentração também é muito importante para fazer os exercícios, né. Exatamente, e a partir do momento que você tem constância, isso reflete em todas as áreas da tua vida, porque você ir num dia que você tá cansado, num dia chuvoso, num dia frio, isso demonstra a tua disciplina, e essa disciplina vai refletir em outras áreas da vida, né. E a gente sempre brinca, né, dentro da academia não chove. Exatamente, dentro da academia não chove. Thaís, e como que a gente concilia a rotina corrida, né, trabalho, quem é mãe tem filhos, né, a Uhum. rotina de casa, esposo, como que a gente pode conciliar com a atividade física para não desistir? Olha, eu acho assim, ó, que enquanto você vê atividade física como um problema, enquanto você não vê ela em relação aos benefícios, enquanto você não, ter atividade física como uma prioridade na tua vida, dificilmente você vai conseguir ao menor sinal de que: "Ah, eu não posso ir, tenho um compromisso, não sei", tu não vai ir. Uhum. Então, assim, você tem que para você ter constância, você tem que priorizar. Então, assim, priorizar, e aí você consegue organizar a tua rotina de acordo com que você vá lá e faça. 20, 30, 40 minutos, o que der. Você tem que criar, assim, essa responsabilidade com você mesma, porque senão qualquer desconforto, qualquer coisa, você já vai desistindo. Já vai desistir. É aquela, você sai: "Ah, hoje eu tenho que fazer minha unha, só consegui hoje, não vou na academia hoje". Não vai fazer a Exatamente. unha. Então não é uma prioridade para ti, Uhum. tem que ser tratado como uma necessidade, uma prioridade. Criar esse hábito, né. Exatamente, criar um hábito. Thaís, e a respeito do uso de anabolizante para mulher que pratica musculação? Olha só, eu não recomendo o uso, tá? Mas também não julgo quem faz uso. Uhum, O que que acontece? Existem ganhos que só são possíveis a partir do uso de anabolizantes. Isso é inegável. Só que eu penso assim, se você não vai subir num palco, se você não é um atleta, não tem necessidade de você fazer o uso apenas por questões estéticas. Essa é a minha opinião. e a questão da o whey, a creatina, isso é importante a gente usar até na rotina do treino, né. Exatamente, a creatina é um super aliado, tanto no aumento da força, como também na recuperação muscular pós-treino, né?
A creatina é um suplemento que até pessoas que não praticam atividade deveriam consumir. E o whey também, ele é uma proteína ali de rápida absorção, né, então a gente naquela rotina, né, corrida, ele pode ser um grande aliado. E o que que você diria para quem quer começar a se exercitar na musculação e não sabe por onde começar? Olha, nós temos aqui bastante opções, né, de Uhum, lugares. A pessoa, né, deveria ir aonde se sente melhor, onde se sente mais acolhido e começar devagar. Eu normalmente não recomendo que a pessoa que é sedentário, por exemplo, uhum. comece 5 vezes na semana, porque dificilmente essa pessoa que não fez nada nunca, ela vai se manter Ela não vai se ali. manter. É. Dificilmente. Então, assim, começa 2, 3 vezes por semana, fazendo uma atividade de 30, 40 minutos, que aí você vai pegando gosto, o teu corpo vai se acostumando com aquele estímulo, porque o nosso corpo ele quer que a gente fique paradinho Uhum. ali na zona de conforto, né. E aí, a partir daí, você vai vendo qual modalidade que gosta mais também, e vai se adaptando. É, porque tem inúmeras, né, aqui a gente está falando bastante sobre a musculação, que é a tua área, mas a gente sabe que tem dança, tem luta, né, existem várias formas que a mulher pode se encontrar para se ocupar na atividade física também, né. Exatamente. Hoje em dia, assim, a gente tem inúmeras modalidades, né. A gente tem pilates, como você Uhum, bem disse, dança, zumba, né, e até, assim, ó, exercícios mentais. Ioga também é importante, uhum. né, que auxilia o mental. É, com certeza. O importante é iniciar, É, né. dar aquele primeiro passo e fazer disso se tornar um hábito, né. Eu, por exemplo, durante a minha gestação, eu consegui treinar até os 8 meses. Então, assim, foi extremamente importante. Infelizmente, eu Uhum, não tive parto normal, mas me auxiliou muito na contenção de não aumentar tanto o peso, né, as dores lombares, isso uhum. tudo graças à musculação. Tu comentou dessa tua experiência e depois para a mulher que tem o filho, o período pós-parto para voltar à musculação, por exemplo. Então, aí que a gente fala sobre a questão da individualidade. E eu já era uma pessoa ativa há Uhum. bastante tempo. Eu consegui conciliar, né, a gestação com as atividades que eu fazia. Eu retornei para a academia com 4 meses. Quando a minha filha fez 4 meses, o médico me deu alta e eu consegui voltar a fazer atividades. Então, assim, isso vai depender muito de como foi o parto, de como foi essa Uhum. gestação e tudo mais. Mas, em princípio, com liberação médica, 4, 5 meses já pode Já voltar. pode voltar. E quem faz algum procedimento cirúrgico estético, por exemplo? Ai, fui lá, botei um silicone, fiz uma lipo. A atividade física requer, auxilia, claro, na recuperação, mas tem um tempo de espera também para poder voltar, né? Exatamente, tem um tempo de espera. Aí cada médico vai determinar conforme, né, a cirurgia, o grau, né, Uhum. da cirurgia que foi feita, o doutor vai liberar e a pessoa vai voltando aos poucos, né. Aos poucos também, não é aquela coisa que vai voltar, por exemplo, com o peso que ela estava fazendo antes, né? Não, não, vai ser um resultado gradual, né. Uhum. E quando a gente bate aquela falta de motivação para ir, ai, hoje eu tô cansada, não vou, tô com dor de cabeça, tô de TPM. O que que a gente pode fazer para mudar esse pensamento e ir, né? Porque a gente sabe que é difícil É nessa hora, difícil, né? é, mas é que é como eu te falei antes, né, você tem que ter isso como prioridade na tua vida, porque senão, Uhum, né, qualquer coisa que aconteça no teu dia que te impeça de ir, você não vai ir. Então, assim, é priorizar. E uhum. isso tem que fazer parte da minha rotina, tem que fazer parte do meu dia. O meu dia só termina se eu for lá e fizer essa atividade. É importante a gente se conscientizar disso, né? Exato. A gente fala muito, assim, sobre fazer o que tem que ser feito. Então, assim, o dia ele tem 24 horas, né. Será que eu não Uhum, consigo tirar 30 minutos, 40 para cuidar de mim, né? uhum. É, aí volta a questão do autocuidado também, né? Exatamente, porque além da questão estética, que nós mulheres, né, a gente Uhum. gosta muito dessa parte, Sim. tem a questão do mental. Muitas Uhum. vezes tu deixa a tua casa lá, né, e deixa a louça, que agora tem os memes. É. Depois eu Deixa lavo, eu vou na deixa a academia. louça lá e vai lá e faz teu treino, né, porque daí depois tu vai ter disposição para ir lá Uhum. fazer o que tem que ser feito.
Thaís, tu tem mais alguma coisa que tu queira acrescentar, de repente, que eu não tenha tocado no assunto, que tu Olha, acha importante, né? não, eu só gostaria de falar, assim, que cuidar do corpo, né, as pessoas não devem considerar isso como se fosse um luxo, Uhum. tá. Isso é uma necessidade nos dias de hoje. Tem uma professora minha que ela sempre fala essa frase, e é muito importante, porque a gente pensa sempre na questão da aposentadoria financeira, né, a gente sempre Uhum. pensa: "Ah, eu vou guardar, eu vou investir para minha velhice". Só que de nada adianta você ter a parte financeira e não ter autonomia e não ter disposição. E a nossa aposentadoria de saúde, a gente faz hoje, agora, né, com atividade física, se exercitando e tudo mais. Então, exercício físico não é luxo, ele é uma necessidade. Thaís, eu queria agradecer a tua presença, a tua disponibilidade de vir aqui discutir esse assunto de muita importância, né? Eu queria tu já deixou isso como uma mensagem aí, né, mas para finalizar eu queria que você deixasse uma mensagem para o público feminino, Uhum. né, ressaltando a importância de manter uma rotina com atividade física, sem deixar de lado nos primeiros empecilhos ali que aparecem, né. Exatamente. Então, como eu disse anteriormente, cuidar da saúde, cuidar da autoestima, autoconfiança, a partir do momento que você começa a se exercitar, você se empodera, você tem autonomia, então, assim, só tem benefícios.